Foram propostos dois exercícios bem parecidos, em que se diferem apenas na forma em que as bobinas estão interligadas. O primeiro exercício é baseado em uma ligação em paralelo, como podemos ver aqui. Então, o enunciado do exercício é o seguinte: realizar a ligação dos terminais de um motor monofásico em paralelo, ou seja, ligação fase-neutro. Bom, a primeira alternativa que a gente tem que resolver, no caso, seria para realizar o esquema multifilar. Então, antes disso, só vale lembrar que os indutores são responsáveis por fazer o motor girar. Com a ligação, permite-se a passagem de uma corrente, o que possibilita um fluxo fazendo o motor girar. Então, para a gente fazer o esquema multifilar, está representado aqui por esse desenho. Agora eu vou descrever ele. Por se tratar de uma ligação em paralelo, como vocês podem ver aqui, utiliza-se do quadro disjuntor apenas duas linhas, no caso a fase e o neutro. Essas linhas devem ser ligadas nos três indutores que estão representados por esse símbolo. Para que a corrente passe de maneira adequada, assim possibilitando o movimento do motor, as conexões que devem ser feitas são as seguintes: conectar os terminais 1, 2 e 5 em uma única linha, no caso L1, que é o neutro. E também, após isso, conecta os demais terminais, que é o terminal 3, 4 e 6, na outra linha, que no caso seria a fase. Com essas ligações, a corrente poderá passar de forma adequada, possibilitando o funcionamento do motor. Além disso, vale também ressaltar que nesse caso desse exercício, a alteração da ordem dele não influenciaria no funcionamento, apenas no sentido de giro do motor. Depois que resolvemos a alternativa A, temos que resolver a alternativa B, que consiste na seguinte questão: faça a ilustração de como se encontra a indicação da placa no motor. Então aqui está representada a placa, do motor, para orientar melhor a gente. Então, os indutores 1, 2 e 5 encontram-se ligados na mesma linha, conectados todos num potencial. Aqui no caso, a linha 1. E de mesma forma ocorre com os terminais 3, 4 e 6, que se encontram na linha 2 também. O segundo exercício proposto consiste no seguinte enunciado: realizar a ligação dos terminais de um motor monofásico em série, ou seja, ligação fase-fase. O item A da questão é exatamente o mesmo da questão anterior, que é para realizar o esquema multifilar. Já adiantando aqui, eu desenhei o esquema multifilar aqui, e significa o seguinte, Primeiro, lembrando que por ser ligado em série, uma tensão não recomendada seria de 220 volts, porque dessa forma ele puxaria muita corrente, o motor, esquentaria e queimaria. Assim sendo, deve-se ligar os terminais 5 e 6 em paralelo com 1 e 3, simplesmente por quesito de partida. Os terminais 1 e 3 foram ligados em série com o 2 e 4, como vocês podem ver no desenho, ou seja, está um atrás do outro. Dessa forma, a sequência 1, 3, 2 e 4 foram ligados apenas em uma fase, que seria essa fase aqui representada, terminando numa outra, que é aqui perto do quadro dos disjuntores. O item B dessa questão é exatamente igual ao da primeira. Consiste em você realizar a ilustração de como se encontra a indicação na placa do motor. Então a gente tem aqui a representação de como seria visto, na placa do motor, esse sistema então. Então, como vocês podem ver aqui, o ponto 5 e o 1 está curto-circuitado e é ligado em apenas uma fase, representado aqui pela L1. No caso do terminal 4, como ele é o último ponto, ele está ligado em outra fase, que no caso seria representado pelo L2. Já os pontos 6, 3 e 2 foram ligados entre as duas bobinas de série, representadas no sistema multifilar, a 1 e 3 e a 2 e 4.